E aqui nós apontamos qual é a realidade social dessa criança, né? Por isso que é muito complexo, né? Avaliar esse aluno, o que esse aluno tem vivenciado, o que é apresentado para ele, né? Então, por isso que a escola precisa ser esse facilitador de informação, porque você não sabe a realidade social desse aluno, como é a vida desse aluno, como é a realidade em casa com esse aluno, como que é o feedback que esse aluno tem. Será que esse aluno ele tem tempo de chegar em casa e desfolhar o caderno? Será que esse aluno, mesmo sendo criança, ele precisa fazer alguma atividade que impossibilite ele de ter esse vínculo com o caderno, com o estudo? Será que ele tem um adulto próximo dele auxiliando, dialogando, conversando, falando? Qual é a realidade emocional familiar? Qual é a estrutura que esse aluno tem? Qual é a troca que esse aluno tem? Né? O professor precisa estar atento a isso tudo, porque o que esse aluno vive no dia a dia dele, como que ele vai conseguir gerar o aprendizado no outro dia em sala de aula? O que esse aluno viu em casa, passou, viu, escutou, vivenciou, alimentação. Então, assim, gente, é muita coisa envolvida e nós precisamos estar atentos para estar ajudando ao máximo esse aluno. Para Sara Paim, diz que se não houver uma fórmula de avaliar o que os alunos aprendem, a escola vai fracassar. Então, assim, quando a gente avalia, não é que a gente vai taxar o aluno, né, de uma forma avaliativa, você errou. Não, não é isso. É tudo que a gente já vem conversando, né? As competências afloradas, ver o que esse aluno é bom, estimular, ok? A avaliação como aprendizagem deve ser compreendida como um processo de aprendizagem, como um processo que deve facilitar a construção do conhecimento desse aluno. Então, quando você usa facilitadores para aprendizado, ele se efetua, né? Quando você conhece a competência do seu aluno, ele não é bom em matemática, mas ele é excelente nessa competência. Então, vou bem usar essa competência como caminho para a matemática, ok? O professor tem que identificar por que o aluno não aprendeu e procurar novas estratégias, né? Quando você procura novas estratégias, você aplica novas estratégias, você está facilitando o aprendizado desse aluno. No entanto, não se pode responsabilizar somente o aluno, não tampouco o professor, que muitas das vezes não é preparado para estar outra função de avaliar. É necessário, sobretudo, rever os paradigmas da avaliação de desempenho escolar, bem como a educação como um todo, para que a aprendizagem do aluno possa ir além da sala de aula. Repito de novo as competências. Quando elas são aplicadas, você está indo além da sala de aula. Você está levando um novo para que aquele conteúdo lá da sala de aula aconteça na vida do seu aluno. Você está pegando a área de interesse dele, o dia a dia dele, a vida dele, para que tudo se efetue. Sendo assim, automaticamente, o aluno demonstra grande interesse pelo conteúdo. Então, quando você agrega, você está gerando interesse desse aluno pelo conteúdo. Tanto o aluno do ensino fundamental, do primeiro segmento, quanto do segundo segmento, deve ser despertado para o prazer de aprender a aprender. Então, ele aprendeu a matemática de uma forma prazerosa, porque você usou as competências, a parte linguística, a escrita, de uma forma prazerosa. Pelo conhecimento, pela leitura e pela escola. Entendendo que a educação mudará o seu futuro, fará exercer sua cidadania de forma plena, o aluno bem informado age de forma positiva dentro da sua família e da sua comunidade, capacitando esses alunos para influenciar de forma positiva a sociedade e não ser influenciado de forma negativa pela mesma. Somente após uma consciente revolução pedagógica é que a avaliação será revista como diagnóstica e transformadora da realidade. Então você tem que mostrar para esse aluno, independente da dificuldade que ele apresente, ele está apto para conseguir gerenciar essa dificuldade e se efetivar de forma positiva, mostrando para ele que ele tem que aprender a aprender. E somente após uma consciente revolução pedagógica é que avaliado será vista um diagnóstico de transformar essa realidade, mostrar para ele que essa realidade pode ser transformada sim, né? As competências é a melhor forma para isso.
ok? Como profissional da educação, devemos ter o cuidado de instruir e capacitar a criança para o que ela pode ser no futuro. Bem legal, né? Bem lúdico, bem neurociência, assim, bem atual, é você fazer o dia das profissões, né? Pode fazer a roupa da profissão de papel crepom, não sei. Eu não sei onde vai sua criatividade, professor, né? Com a realidade da sua turma, mas faz uma pesquisa prévia com eles. E aí, o que vocês querem? Gente, final da aula, tira meia hora antes. O que vocês querem ser quando crescer? Anota aí. Aí você vai pegar o papelzinho, bota o seu nome, o que você quer ser quando crescer. E aí você vai estar instruindo e capacitando essa criança para o futuro dela. Mostrar que o papel dela ali na escola é muito além do que só aprender, só além dela estar focada no que ela não consegue. E sim, ela está trabalhando, estimulando a competência para ser o que ela vai conseguir ser. Que ela é apta para isso. Então, na aula seguinte, você levar imagens, fotos daquelas profissões apresentadas. E ali você pode linkar várias coisas. Produção textual, pintura, desenho, estimulando a criatividade, fazer um quadro na sala das profissões apresentadas, médico, professor, bombeiro, policial, jogador de futebol, bailarina. Você fazia ali uma diversidade e mostrar ali para, né, botar exposto, uma exposição, vamos fazer uma exposição das atividades, vai ser bem legal, tá? Para que ela possa ser no futuro, desestimulando e agindo de forma contrária, ignorando a necessidade real dessa criança, podemos estar ignorando ou desestimulando um excelente futuro. Um doutor, seja na área médica, jurídica ou educacional. Então você não sabe o que o seu aluno vai ser no futuro. Então vamos estar estimulando esse aluno hoje para que a gente consiga agregar, para que isso se efetue na vida dele, para que isso seja uma realidade na vida, né, profissional, o futuro dessa criança, mostrando hoje para ele que ele tem um futuro agregador. Acho que nossas crianças são muito espertas, elas são muito informadas, elas têm noção da dificuldade que está sendo apresentada ali para ela, né? Do que ela não está conseguindo ali resolver. Então mostra assim que ela tem um futuro, ainda tem uma caminhada, tem um longo processo que ela vai conseguir alcançar. Independente da sua realidade ou classe social, essa essência tem que estar na prática do dia a dia, das salas de aula do país. Então, quando a gente fala isso, que é independente da realidade da classe social, eu não sei qual é a classe social do seu aluno, professor, porque você pode estar com uma realidade de uma unidade escolar, né, que a família não se envolve, que não tem como ter esse retorno, uma realidade social totalmente contrária, né, ao que nós estamos falando. Então, você vai ter que atuar ali em sala de aula e fazer uma reunião e ter um trabalho de estímulos com as crianças e com esses pais, de conscientização na importância deles estarem ali junto, né, atuando até mesmo para que não venha ter uma desistência educacional, uma evasão escolar, que dependendo da classe social isso é uma realidade apresentada. Então, assim, o que nós podemos fazer para mudar isso, né? Esse feedback aí, essa constante trabalho desenvolvendo de conscientização da família e da criança, ok? Pois quem está apto para ajudar e douto em conhecimento e regente da classe, digo profissional da educação. Então, é o professor que vai estar ali quando essa família, quando a unidade escolar não consegue trazer essa família para a realidade dessa criança e para auxílio dessa criança, aí a escola vai ter que fazer um trabalho duplo de conscientização com a família e mais essa criança, né? Não estou falando que é fácil, mas é possível, é possível. Visando não se fechar os olhos para essa realidade e deixando de lado resolver, ignorar a realidade da sala de aula. É precisa a conscientização dos profissionais da educação na qualificação e apoio a esses alunos em suas dificuldades diárias. O amor em sala de aula vai caminhar junto ao ensino pedagógico. Então, se tem um amor, se tem envolvimento cognitivo lá dessa criança, foi ativado para gerar o aprendizado. Então, pessoal, na aula do processo de ensino-aprendizagem, nós vamos estar vendo a realidade educacional dessa criança.
Então, não temos como realidade a criança superdotada. Isso não é uma realidade, a turma toda é superdotada. Até a criança que é superdotada, ela não é superdotada em tudo, ela é superdotada numa área específica. Então, ela pode apresentar dificuldade em outra área. Então, ela tem uma superdotação em uma área específica. Temos que ter flexibilidade para lidar com o oposto, ok? Você tem um superdotado e aquele que tem uma dificuldade intelectual. Então, se você tem um oposto, você vai ter que saber trabalhar essa flexibilidade. Pois nós, como seres humanos e professores, não somos a perfeição que muitas das vezes cobramos que os nossos alunos sejam. Sendo assim, será que estamos sendo professores que eles queriam? Então, assim, você apresentou para você uma dificuldade intelectual e uma superdotação, você como professor não faça comparações, entendeu? Não faça, mas olha fulaninho, como ele se desenvolve melhor. Não, até esse que é superdotado tem alguma área que ele não tem toda essa desenvoltura. E aquela criança com alguma dificuldade intelectual, né? Tá abaixo, um DI. Então, assim, vamos também estar trabalhando para estimular esse cognitivo, junto com a neurociência, fazendo essas conexões para que o aprendizado aconteça. O autodiagnóstico também vai ajudar no processo da aprendizagem do aluno, pois a troca é fundamental nesse processo. E quando o professor está aberto a essa reciclagem, em realidade, podemos dizer que o sucesso é a palavra que terá como resultado. O professor parou, analisou, viu a realidade da turma, a realidade do aluno e focou em um alvo, focou em um processo para poder ocorrer toda essa mudança e gerar o aprendizado. O resultado, né, pesquisou, buscou, vou estimular as competências, ele é bom naquilo, vou atuar com a neurociência, com a ludicidade, onde eu posso ajudar, com certeza você vai ter um resultado positivo ali em sala de aula. Os objetivos da aprendizagem são classificados em domínio cognitivo, tá? Que está ligado ao conhecimento, às informações e à capacidade intelectual. Então, a aprendizagem ela tem objetivos que são classificados como domínio cognitivo, domínio afetivo, relacionados aos sentimentos, emoções, gostos ou atitudes, domínio psicomotor, que ressalta o uso e a coordenação dos músculos. Então, nós temos que trabalhar todos esses domínios, cognitivo, afetivo e psicomotor. No domínio cognitivo, temos a habilidade de memorização, compreensão, aplicação, análise, síntese e a avaliação. Então, para a criança ter o domínio do cognitivo, tem que ser estimulada nessa criança. Memorização, compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Dentro das competências, você consegue desenvolver isso de uma forma bem legal. No domínio afetivo, é que eu venho falando desde o início, o aluno ter essa troca com você, ter essa afetividade, você estimular esse domínio na criança. Habilidade de receptividade, resposta, valorização e caracterização. E no psicomotor, apresentamos habilidades relacionadas a movimentos básicos, fundamentais, movimentos de reflexos, habilidades perceptivas e físicas e a comunicação não discursiva. Então, quando nós pegamos e desenvolvemos todos esses domínios, o cognitivo, o afetivo e o psicomotor, nós estamos gerenciando um aprendizado eficaz para essa criança. Porém, tem que estar todos em conjunto, tá? O domínio cognitivo, o afetivo e o psicomotor. Com a neurociência, com a ludicidade atualizada entrando ali, todo o conteúdo será desenvolvido. Para a psicologia cognitiva, agora nós vamos falar da psicologia cognitiva, tá? Que ajuda muito no aprendizado. Simplesmente receber informações de um professor não é o suficiente. O aluno fica ali sentado, só recebendo informação. Para que o aluno aprenda com compreensão, porque nesse caso a criança fica passiva, não pensa com a própria cabeça. Então, tá tendo uma explicação, vamos botar essas crianças para interagir, né? Acabou de explicar um conteúdo, forma dupla, trio, grupo de 4, de 5, de 6, não sei como é que é a dinâmica da sua turma, você sabe. Então, faça, né, essa criança pensar, desenvolver, né,
dentro da psicologia cognitiva, pensando que a própria criança ali desenvolvendo meios para aquele resultado. E aí, o que você entendeu? Escreve aí o que você entendeu. A criança te dando esse feedback o tempo todo para que se efetue o aprendizado. Ela não tem que ficar ali apática só. É assim, faz assim, você ditando todo o processo e ela fazendo. Não, não pode. A psicologia estudou também quais objetos ou atividades ajudam na aprendizagem. Então, dentro da psicologia cognitiva, quais objetos e atividades vão ajudar nessa aprendizagem, vão gerenciar essa aprendizagem, ser um facilitador dessa aprendizagem. Ela tem mostrado que o pensamento e o aprendizado do aluno desenvolve-se ligados à observação e investigação do mundo. Então, vamos botar esses alunos para pesquisar, né? Estão ligados a observar, porque o aluno que observa, ele vai te dar um outro resultado quando você está desenvolvendo todas as habilidades e competências. Então, uma forma excelente de estar desenvolvendo essa competência, né, como nós vimos as 9 competências, dentro das 9 competências, como você pode desenvolver com esse aluno a observação, a investigação do mundo, gerando debate, diálogo, né, para que esse aluno chegue a um resultado. Quanto mais o aluno explora as coisas à sua volta, mais é capaz de relacionar fatos, ideias, tirar conclusões, sendo assim desenvolvendo a sua capacidade de pensar e de compreender. Então, quando você consegue fazer que o aluno pense, compreenda, desenvolva, observe, investigue, 90% do processo da aprendizagem foi efetivado, porque você trabalhou toda a parte cerebral dessa criança, a neurociência foi aplicada, cognitivo aberto. Então, passos a serem tomados através do aprendizado, gerar as competências, junto com a competência, levar esse aluno a investigar, a observar, a explorar o que está à sua volta, a se relacionar, a ter ideias, tirar conclusões, a desenvolver a capacidade de pensar e de compreender. Então, esses tópicos aqui, compreender, pensar, conclusão, analisar, relacionar, desenvolver, investigar, esse aluno ele vai estar no processo certo, no caminho certo. Você conseguir implantar isso na sua turma, no seu aluno específico, até em casa o papai e a mamãe criou uma criança que tenha esse comportamento, esses estímulos, o processo do aprendizado está encaminhado. Trabalhando para que haja desenvolvimento de autoestima, motivação, né? Rotulando, de novo eu digo, a criança, você não vai gerar isso, então a criança precisa estar com uma autoestima desenvolvida, motivação, disciplina, permitindo que o aluno se sinta seguro e útil nesse processo. Ele pode ter a dificuldade que for, mas ele com uma autoestima, ele desenvolvendo, ele está seguro, ele sabe que ele vai conseguir desenvolver o processo. Ele precisa entender que a dificuldade aparece para todos, todos erram, mas que diante do erro e da dificuldade se gera o aprendizado. É isso que a criança precisa entender. Que ele não é o único no mundo que erra e que ele não é o único do mundo que não está conseguindo aprender. Isso faz parte do processo. E através do erro gera o aprendizado. Né? Vamos lá, apaga, faz de novo. É o processo. A criança precisa entender isso. Que ela não é a única. Né? Porque é isso que gera baixa autoestima. Então essa criança precisa estar entendendo que ela está no processo de se esforçar, de estímulos para gerar esse aprendizado. A participação dos pais é muito importante no campo afetivo e ampliando o vocabulário dessa criança, o diálogo familiar, a troca, né? Lendo para essa criança, entrando, ouvindo histórias, criando, lúdico, gerando palavras novas no vocabulário dessa criança. Isso é a família, o maior tempo da criança é com a família. Então a família precisa, os pais precisam estar gerando esse feedback no aprendizado da criança. Utilizando a leitura e assim estimulando o campo do cognitivo. Então, se você aumentou o vocabulário dessa criança, você utilizou a leitura, você aumentou o vocabulário, né? O campo afetivo foi acionado. Essa criança, ela está motivada, ela está com uma autoestima, o cognitivo dela está ok, está aflorado, está aberto para gerar o aprendizado. Isso é neurociência também no processo de ensino-aprendizagem. Então, vamos lá. Autoestima, motivação, aprendizagem, vocabulário, afetivo ampliado, cognitivo pronto para o aprendizado. Então, se todas essas partes das conexões cerebrais tiverem acionadas, a família, por isso que eu falo, a família e a escola é uma parceria.
Porque a parte efetiva também, a família vai fazer de uma forma excelente. Então, o cognitivo dessa criança está aberto, o aprendizado acontece. É isso que nós temos que nos atentar. Utilizar o lúdico torna as atividades motivadoras na escola e em casa. Eu dei exemplo nos outros lá do quiz, fazer um quiz em casa, para o trabalho de casa, aquilo que tem dificuldade, é muito legal. E na sala de aula, permitindo o prazer e fazer parte do processo de aprendizagem. Então, quando tem o prazer, quando tem o lúdico, quando tem essa interação, o aprendizado, ele acontece. Ok? Agora nós vamos estar abordando, né, conceitos e fundamentação da dificuldade do aprendizado. Quais são os conceitos e fundamentações? Segundo Bossa, a escola que deveria formar jovens capazes de analisar criticamente a realidade a fim de perceber como agir no sentido de transformá-la e ao mesmo tempo perseverar as conquistas sociais, contribui para perpetuar injustiças sociais que sempre fizeram parte da história do povo brasileiro. Então, assim, quando a gente aborda a parte social dessa criança, gera uma interferência muito grande lá no processo de ensino-aprendizagem, tá? Não é a parte financeira que vai editar se a criança vai aprender ou não, não é isso. Mas dentro de uma realidade social, não pode ter fatores que vão dificultar o processo de ensino-aprendizagem dessa criança. Se a criança chega em casa, se ela precisa rever as atividades, ela precisa fazer o trabalho de casa, ela precisa ter um adulto orientando. Se essa criança tem outras funções, além dessa, onde vai gerar um desgaste, um cansaço, uma desmotivação, ela vai chegar no outro dia na escola sem o exercício de casa feito, sem uma revisão da aula, sem um adulto orientando, vai ficar difícil, complicado o ensino dessa criança. Então, a família tem que estar atenta nesse processo e a escola também. Viu que a criança chegou em sala de aula sem fazer o trabalho de casa, muito esgotado, muito cansado, não consegue focar, investigue o que está acontecendo. Se informe com a família, senta, conversa com a criança. Não é gritar e falar, você não fez trabalho de casa, olha o seu caderno como é que tá. Você não sabe se aquela criança saiu da escola e foi direto para casa, onde sujou aquele caderno, porque está com tanta olheira. Conversa com essa criança, investigue a vida dessa criança para entender quais os caminhos e rumos estão sendo tomados para que aquele aprendizado não se efetue, ok? Embora muito tenha estudado e discutido os problemas da aprendizagem na educação, a dificuldade na aprendizagem ainda se impõe de forma alarmante e persistente. Então, se ela é alarmante, ela é persistente, a investigação tem que estar junto para os resultados. Vivemos em um país em que a distribuição do conhecimento como fonte de poder social é feita privilegiando alguns, discriminando a outros. Então, essa criança está cheia de bloqueios e não tem um plano de saúde. Como essa criança vai chegar a uma equipe médica para estar investigando, né, a situação dessa criança? Essa criança precisa de um neuropediatra infantil, ela não tem acesso a nível social, financeiro, a essa medicação, a esse profissional da área da saúde. Como a escola pode estar auxiliando, como a escola pode estar orientando essa família, né? Se não for uma escola da rede privada, for uma unidade escolar da rede pública, como pode estar auxiliando, como pode estar chamando essa mãe e dando essa orientação, né? Essa criança, a mãe pode apresentar, não tem como, não tem condições financeiras, né, para estar fazendo essa manutenção, para estar pagando um plano de saúde, tantos profissionais que precisam estar ajudando. Como essa mãe pode buscar ajuda na rede pública, né, em auxílio? Então a escola precisa ter esse papel clínico, investigador, esse olhar clínico para estar ajudando essa família, orientando. Porque a família, dependendo da informação que a família tenha da situação, não consegue buscar esse auxílio, não consegue ter, né, esse feedback, dessa troca de como fazer, por onde começar. Então a escola percebeu, né, entra como auxílio essa criança, levando essa família ao primeiro passo, ao processo que precisa ser tomado, às ajudas que precisam ser buscadas, os auxílios, né, na rede pública, como isso pode chegar até essa família, como essa família pode ter acesso a esse processo, ok? Então aqui nós estamos falando para uma realidade privada e uma realidade pública, né? Essa criança não ter esse acesso a esses auxílios, a um neuropediatra infantil, a um psicólogo, a um psicopedagogo, a uma fono. Então, assim, como a escola pode entrar como um canal informativo,
né? Como a equipe diretiva pode estar auxiliando, parte pedagógica, né? A professora, como pode estar chamando essa mãe, dando o caminho para que chegue a ajuda dessa criança, ok? Em primeiro lugar, porque transmite a ideia de que o aluno não progrediu praticamente nada durante seus anos escolares, nem no âmbito dos seus conhecimentos e nem no seu desenvolvimento pessoal e social, o que não corresponde em absoluta à realidade. Em segundo lugar, porque oferece uma imagem negativa do aluno, o que afeta a sua autoestima e a sua confiança para melhorar o futuro. Então, assim, a escola precisa entender nesse passo, nesse primeiro e nesse segundo passo, né, como ajudar essa criança. Então, assim, o conceito da fundamentação. Nós temos esse espaço, transmitir a ideia de que o aluno não progrediu, não vai ajudar. Então, como nós podemos estar auxiliando de forma eficaz esse resultado, tá? Segundo Pato, tradicionalmente, cada área da ciência tem se ocupado de um objeto de estudo. Assim, ao longo do século XX, foram sendo desenvolvidas teorias explicativas do funcionamento humano. Aí a gente entra lá na neurociência. A autora cita Freud, que se debruçou sobre o inconsciente, Piaget, que por mais de 50 anos estudou a dimensão da inteligência, e outros que se aprofundaram nos recortes necessários para a construção do conhecimento científico acerca do homem. E Vygotsky também, podemos falar de Vygotsky, fez EDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, né, a gente cita bastante. Então, assim, situações apresentadas que podem servir sim de auxílio nesse processo ensino-aprendizagem da criança. É curioso observar o modo como os educadores, sentindo-se oprimidos pelo sistema, acabam por produzir essa opressão na relação com os alunos. Então, o que o sistema está apresentando para o educador, o que o educador não está conseguindo passar, então ele não pode levar isso para a sala de aula, ok? O que está apresentando como dificuldade, o professor ele não pode refletir isso no processo, no ensino para o seu aluno. A criança está ali para aprender a aprender. Então, o professor ele não pode passar, né, as dificuldades apresentadas para esse aluno. Sabe-se que a educação deveria tornar-se uma experiência positiva para toda criança, uma experiência de sucesso. Aí eu torno a repetir, a criança ela sempre quer aprender. A criança ela está aberta para o aprendizado. Então, o que nós estamos, que caminho está sendo tomado para que isso se efetue? Quando a criança não aprende, é um sinal vermelho que foi ligado literalmente. Algo precisa ser investigado. No entanto, sabe-se, não é bem isso que acontece. Na escola, as crianças têm histórias que interferem no aprendizado, gerando dificuldade em todo esse processo. Bourdieu afirma que no contexto atual as dificuldades no aprendizado se tornaram um sinônimo de fracasso de vida. É o que nós não podemos deixar acontecer. A criança levar, perpetuar isso pro resto da vida. Nós estamos vivendo outro tempo na educação. Nós temos a neurociência a favor do ensino-aprendizado, ludicidade. Então a criança não tem que levar esse peso, porque ela não conseguiu, ela está com dificuldade, ela não vai conseguir fazer uma faculdade, ela não vai conseguir ser um profissional. Não! Isso é passado, esse ensino tradicionalista é passado. Nós estamos vivendo um novo momento na educação, uma outra realidade, onde a tecnologia está na mão das nossas crianças. Então eles têm informação o tempo todo. Não se tem mais espaço para esse tipo de escola, para esse tipo de ensino, né? Onde a criança vai levar essa carga para o resto da vida, que eu não consegui, um bloqueio, gerando dificuldade no aprendizado, tá? E um fracasso para a vida toda. Não podemos deixar isso acontecer. Ok? Não temos hoje na nossa sociedade mais tempo e espaço para isso. A educação não tem mais tempo e espaço para isso. Isso é passado, gente. A criança vai ser marcada pro resto da vida porque ela não é boa em matemática. Não existe isso. Vamos trabalhar as competências dessa criança. Nós vimos as 9 competências. Então, qual é a competência dela? Então, é nessa competência que ela vai ser um bom profissional. O fracasso não vai fazer parte da vida dessa criança. Não. Ela tem uma dislexia. O fracasso não vai fazer. O que ela é boa? Ela é boa em pintura? Aí ela pode ser um grande gênio da pintura, sim.
ok? Então assim, então vamos estimular, ela pode fazer exposições de pintura, então vamos trabalhar as competências dessa criança, vamos botar a neurociência em prática o tempo todo em sala de aula. Repito, nós não temos mais tempo e espaço para fracasso. Nós não podemos botar isso você não é bom em matemática, acabou para você, você não vai ser bom em nada, você não é bom em português. Não existe mais isso. Esse ensino não tem mais espaço na sociedade, no mundo, a nível mundial, a nível global. Isso não existe mais. Nós estamos vivendo um outro tempo educacional, uma outra realidade de amplitude de ensino educacional. Ok? Não vamos rotular esse sinônimo do fracasso, ok? Ah, não, na parte didática aprendizada não é boa, esquece, não vai ser bom, não existe mais isso. Isso é coisa do passado. Nós estamos com múltiplas profissões, nós estamos com uma amplitude, é um leque aberto de oportunidades, uma gama de informações, entendeu? Hoje nós temos aí uma outra realidade educacional. Quem não se atualizar vai ficar para trás. Não é a criança que vai ficar para trás, porque a criança ela tem informação na palma da mão dela. Então assim, vamos estar estimulando e gerando os meios da neurociência, da ludicidade, para que isso se efetue e não existe mais isso, tá? Sinônimo de fracasso da vida, não existe. Assim, nunca há uma única causa, sempre a conjunção de várias causas. A gente sempre vem falando isso. São várias causas e quais são? O que está gerando? O que eu posso facilitar? O que pode ser um facilitador nesse processo? Tá? Agindo umas sobre as outras, interferem na vida do aluno. Por isso, existem diferentes explicações para as causas nas dificuldades no processo em ensino-aprendizagem. Disgrafia, dislalia, descalculia, TDAH, autismo, TEA, transtorno de desenvolvimento global. Nós vamos ver isso tudo. Então, assim, e aí? Então, são diversas a causa, ou então nenhuma delas, é só uma situação ambiental, emocional ou comportamental, uma depressão infantil, algo que a criança está vivendo naquele momento, uma realidade familiar, financeira, socioeconômica. Porque se seu aluno chegou na sala de aula para aprender e ele está horas sem se alimentar, ele não vai ter um aprendizado eficaz. Vão ter bloqueios. Então, não é um fator de descalculia, disgrafia, é um fator socioeconômico, é um fator real ali na vida dessa criança. Então a investigação ela é um leque, ela é uma diversidade de coisas que pode estar envolvendo aquela situação, ok? Então interferem na vida do aluno e todo esse processo de ensino-aprendizagem da criança. A dificuldade na aprendizagem e na alfabetização atormenta milhões de crianças, anos após anos, em especial a das classes populares. Também não temos mais tempo para isso, nós temos que ajudar essas crianças. O educador, o profissional que está se atualizando, se informando, lendo, isso aqui não acontece, tá? Ele ajuda, ele vai estar ali como um auxílio constante. Nós não podemos mais deixar nossas crianças com 11 anos de idade, 12 anos, não estarem alfabetizadas. Nós temos respostas hoje na neurociência, na parte fonoaudiológica, em toda a estruturação para ajudar essa criança, tá? Então, assim, vamos estar lendo, nos informando e buscando meios de auxiliar as nossas crianças, sim. Porque são as crianças da classe populares as mais sacrificadas na iniciação da vida acadêmica. Por que será? Né? Então aí já é uma pergunta para uma investigação. Por que será? Como eu posso ajudar? Como eu posso auxiliar? Vamos ver as competências, vamos levar a ludicidade para a sala de aula, vamos estimular esse cognitivo. Mas aí eu estimulo aqui na escola, a criança chega em casa, é uma outra realidade. Vamos trazer essa família. Vai ser um processo mais longo? Vai ser, mas não é impossível. Ele é possível. Então assim, a escola estando todos linkados numa proposta, sentando, conversando, vai se chegar a um resultado na ajuda dessa criança.